Olá, boa noite, bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do nosso Conversa Atrevida. Hoje nós vamos conversar com o escritor Saulo Cisnando. Saulo Alexandre Picanço Cisnando, ou Saulo Cisnando, é escritor, dramaturgo, ator e diretor teatral. Nasceu no Ceará, mas ainda na década de 1980 mudou-se com a família para Belém, tornando-se um dos mais populares autores do estado do Pará. Ele escreveu alguns livros e vamos conversar sobre eles. E o último deles é o motivo do nosso presente. Bem-vindos a todos e todas. Olá, Olá, senhor. tudo Boa bem? noite, tudo bom? Tudo ótimo, me ajeitar aqui. Desde já, obrigado por sua presença. Eu que E a agradeço, gente. querido. Pois é, como foi que começou essa sua paixão pela literatura? Menino, sem nem te dizer, sabe? Toda vez que eu tô falando com alguém, as pessoas elas sempre têm Ah, umas histórias muito românticas sobre sim. como começou a escrever, como começou a, essa paixão pela literatura. Eu não tive isso. Eu não fui de uma família que me incentivava a ler. Eu não sei, acho que talvez seja coisa de encarnação passada, talvez a minha missão nessa terra, não sei. Eu sei que quando eu tinha mais ou menos uns 15, 16 anos, eu vi uma amiga no colégio que andava sempre com livro junto com o caderno. E aí eu comecei a querer ser igual a ela. E Ah, comecei a ir para a biblioteca, pegava livro e tal, e tinha uma grande dificuldade de ler. Sabes que até hoje eu me desconcentro muito fácil. Enfim, eu preciso estar muito concentrado, mas eu sempre forço para conseguir ler. E eu gosto de falar isso porque eu vejo que muita gente tem uma dificuldade, ou não teve auxílio em casa, ou não foi incentivado, e fica parado. E, na verdade, você descobre a leitura a qualquer momento da sua vida. Não é fácil para ninguém. A gente está o tempo todo sendo bombardeado pelo exatamente. Facebook, pelo Instagram, pelo WhatsApp, e realmente é difícil você tirar um tempo e ler. Mas quando você quer, você consegue. Então, eu sempre gosto de tirar esse romantismo do início, sabe? E dizer assim, eu também não tive esse pai que me incentivou, essa mãe que me incentivou, mas eu quis. Eu achei que ia ser melhor para mim e eu acabei mergulhando nessa história. E como eu digo, até hoje é difícil você tirar esse tempo e ficar concentrado quando a gente é bombardeado o tempo todo de 200 estreias na Netflix nos sábados, nas sextas-feiras, na Prime, na HBO, no Facebook. Mas a gente precisa saber o que é bom pra gente, né? E se forçar, a ir atrás e se divertir também, lendo. Então, assim, foi Exatamente. de uma forma meio de revestrez, assim, que eu acabei indo para literatura. E esse processo de você escrever, é, os primeiros escritos, como foi que você conseguiu reunir e pensar, não, isso aqui é uma boa história, eu vou começar a escrever? Ou foi algo de sopetão? De repente você disse assim, não, talvez eu começando a fazer isso aqui não foi nada planejado. Não foi nada planejado, não foi nada planejado. Eu nunca fui aquele aluno que no colégio os professores davam nota 10 ou dizia que ia ser isso ou aquilo. Não, eu era um aluno mediano de redação e comecei a fazer teatro. Tudo meu começou pelo teatro. Eu comecei a fazer Ah, teatro sim. e eu sentia uma grande dificuldade de se encontrar textos legais, textos contemporâneos, textos que sempre era clássico, então havia uma grande dificuldade de você conseguir autorização e tal. E aí eu comecei a pensar assim, bom, eu vou começar a escrever. Já que eu gosto de escrever, eu vou começar a escrever e fiquei com aquilo na cabeça. Aí um dia eu estava passando de ônibus e eu vi uma faixa, dizia assim, concurso de contos da região Norte e Nordeste, que era promovido pelas universidades federais. Aí eu vi aquilo, já estava com vontade de escrever para teatro, e disse assim, eu vou escrever para ver o que acontece. Aí eu escrevi 2 contos, isso eu tinha o quê? 22 anos. Eu escrevi 2 contos e fui premiado com os 2.
Ah, Aí eu fiquei assim, meio, sei opa. lá, sabe, você ficou meio com a pulga atrás da orelha. O meu pai, ele era professor de português. E o meu pai, ele, muito diferente de mim, eu sempre fui muito de fluxo de consciência, sempre fui muito Clarice Lispector, sempre fui Ah, Virginia Woolf, muito... E o meu pai era apaixonado pelo Érico Veríssimo. Então, hum, assim, era dois extremos, assim. Quando meu universos. pai, Aham. quando meu pai leu o livro que tinha saído premiado, ele virou e disse assim, isso é muito ruim. Como é que premiaram isso? Não tem sentido nenhum, é uma loucura e tal, não sei o quê. Que Aí meu pai incentivo, virou e né? disse, pois é, aí meu pai virou e disse assim, ano que vem eu vou concorrer contigo nesse concurso. E aí virou o ano e abriu de novo o concurso, que era anual. Infelizmente esse concurso não existe mais. Eu escrevi dois Ah. contos, meu pai escreveu dois contos. Eu fui premiado de novo com os dois contos e ele não foi selecionado. Aí, aí eu disse, bom, eu acho que estão querendo dizer para mim que eu devo ter algum talento. E aí, a partir disso, eu estava me formando em teatro, disse, bom, já que já me deram mais ou menos um aval de que eu sei escrever, eu vou começar a escrever para teatro. Aí comecei a escrever para o teatro, que era a minha grande paixão. Escrevi, sei lá, acho que umas 20 peças já. Quando foi há uns 5 anos, mais ou menos, me deu vontade de voltar para a literatura. Sabe, aqui no Brasil eu sinto que as pessoas elas não consideram o dramaturgo como um escritor. Você não vai numa livraria e tem uma estante de dramaturgia. As pessoas não têm esse costume de ler dramaturgia, né? E aí Sim. eu participava de alguns encontros, aí sempre dizia assim, ó, fulano, o escritor fulano de tal, o escritor fulano de tal, o escritor fulano de tal, e o Saulo, que é do teatro. E aquilo ficava me irritando, né? Porque eu ficava pensando, pô, você está dizendo que Shakespeare não é escritor, né? Porque Shakespeare era do teatro. E fiquei com aquilo. E você quer saber de uma coisa? Eu vou escrever um livro que é para essa galera começar a dizer que eu sou escritor também. Aí eu comecei a voltar para a literatura, sem nunca abandonar o teatro, a dramaturgia, e comecei a regressar para a literatura, escrever. E foi assim que agora eu já estou nesse processo de retornar. Ele foi, como eu queria me entrosar, né, porque eu não fazia parte desse grupo de escritores e tal, o que eu fiz? Eu criei uma revistinha, que era uma revistinha pulp, e comecei a ir atrás de escritores que escreveriam histórias pulp, de lobisomem, de vampiro, que são coisas que eu adoro. Sim. E aí a gente lançou 6 números dessa revistinha, começamos a lançar, começamos a divulgar, fazer evento, e aí eu vi que as pessoas estavam começando a me reconhecer como escritor, e aí lancei o meu livro esse ano agora, um mês passado. Não é o meu primeiro livro, mas é o primeiro livro que eu considero. Assim, eu já lancei 2 romances antes, mas eu acho que esse romance que eu lancei agora parece que é quando eu finalmente encontrei o viés, sabe? Um pouquinho. Encontrei o... entendeu? Não renego os outros livros, sabe? Até Sim, alguns sim. foram... eu tenho um livro de contos que são os contos que ao longo de vários concursos de contos eu fui premiado, então eu juntei todos numa coletânea, que é o Lembranças de Paris. Então, assim, obviamente eu não renego esse. Eu escrevia muita crônica em revistas, e também lancei um livro com a reunião de todas essas crônicas, mas sei lá, desde que eu terminei de escrever esse livro, que foi o último, Terra de Paixões, foi finalmente na hora que eu disse assim, bom, é isso aqui que eu quero fazer, na literatura. Eu já tinha descoberto no teatro, mas na literatura eu ainda estava me tateando sobre o que eu queria fazer. E parece que finalmente eu descobri. Não sei se eu te respondi. Sim, sim. Bom, é É, isso. esse é o processo de criação. Você teria como defini-lo? Não. Ou hoje, eu digo hoje, você já consegue mais ter mais noção de como as histórias chegam, você vai dar um formato, as histórias chegam para você enquanto personagens atuantes ou elas já chegam completas? Depende. Eu escrevo, eu escrevo para teatro, eu escrevo literatura, e eu tenho uma parceria com uma produtora que a gente faz. Eu já fiz uma websérie e tal, não sei o que. Então, assim,
a história, a primeira coisa que chega, dependendo, às vezes vem por uma notícia, às vezes, eu sempre quis escrever um livro sobre um cowboy, eu sempre quis escrever uma história Ah, sobre tal coisa. Vem uma ideia, e a primeira coisa que eu faço é decidir se isso é teatro, se isso é roteiro ou se isso é romance. sim. É a primeira hora É. que eu vou fazendo uma espécie de um crivo. Né? Ele passa por um crivo. Eu tenho metodologia de como é que eu construo cada uma dessas coisas. Né? Eu sou muito organizado na cabeça. Então, assim, eu tenho pontos que eu gosto de passar, eu faço esqueleto, eu vou montando primeiramente toda a sequência. Então, assim, tem uma metodologia. Eu até tenho um curso de dramaturgia que eu dou regularmente, que eu ensino as pessoas a organizar a dramaturgia. E o romance, e hoje em dia eu estou mais dividido entre a dramaturgia e o romance. O romance ele é um pouco mais fácil. Um pouco mais fácil não, ele é bem mais fácil do que a dramaturgia. Então o romance ele te deixa mais livre para você subverter as formas, para você Sim, subverter, sim. sabe, dar um novo formato, uma cara. A dramaturgia, como é que eu posso te dizer? Como ela tem uma limitação temporal muito forte, você precisa de vez em quando ir para uma fórmula. Não uma fórmula de tem que acontecer isso, mas tem algumas coisas que você precisa obedecer, porque senão o texto fica muito grande, ou... Enfim, a dramaturgia ela tem que ficar mais organizada do que o romance. Eu sempre falo para todo mundo que não existe nada mais difícil de escrever do que dramaturgia. Dramaturgia no final das contas, é uma das menos valorizadas. Mas dramaturgia é muito difícil de escrever, porque ela tem uma limitação de tempo, de quanto tempo vai durar a peça. Ela tem uma limitação espacial gigantesca. Então, assim, quando você está escrevendo uma peça, você tem que pensar se vai dar tempo da pessoa trocar de roupa, se fulano entrou por uma porta, por qual porta ela vai voltar. Então, assim, tem uma série de coisas de produção que você tem que escrever pensando, porque senão sua peça nunca vai ser montada. Então, assim, eu não posso fazer isso porque isso vai ser muito caro. Então, Sim. é muito difícil você articular tudo. E o que eu acho que tem mais difícil na dramaturgia é porque, diferente do romance, da literatura em geral, ela não tem esse eu que raciocina em cima do personagem. Então, assim, você não tem... Ninguém tira a conclusão pelo espectador. É o espectador que tira a conclusão a partir do diálogo da pessoa. Então, quando você está lendo um livro, você coloca assim, por exemplo, eu te amo, disse Marília, embora ela ainda pensasse no ex-namorado. Quando você vai Sim. para a dramaturgia, a única coisa que você tem é o eu te amo. Toda a parte do embora ainda pensasse no ex-namorado não está na dramaturgia e você tem que fazer de alguma forma que a plateia, ao ouvir aquilo, entenda que ela ainda pensa no ex-namorado. Então, assim, tem essa parte de você tirar esse raciocínio em cima é muito difícil. Então, eu preciso de um método de organização, né? Então, assim, eu tenho uma metodologia de como começa, como termina, onde está a exposição, conflito, clímax, resolução, tudo isso eu tenho bem organizado. O romance eu tenho também, mas eu já subverto mais, sabe? Eu já posso, eu vou esticar um pouco mais a Sim, exposição, sim. eu vou colocar mais conflito, eu vou fazer mais isso, mais aquilo, mas eu geralmente, eu uso bem, deixa eu abrir aqui pro meu cachorro, Ok. entra. Geralmente eu uso bem o formato exposição, conflito, clímax e resolução, bem organizado, e vou colocando as coisinhas nos lugares, faço muitos esqueletos, às vezes, de vez em quando até posto no Instagram uns esqueletos que eu faço, de do que vai para onde e tal. Eu tenho cadernos, escrevo, essa coisa toda. Eu sou bem organizado nessa parte aí. Mas eu não escrevo assim do começo até o fim. Às vezes eu vou escrevendo pelo meio, sobretudo dramaturgia. Eu começo pelo meio, depois eu vou costurando de dentro para fora. Dramaturgia é uma coisa que geralmente eu não sento para escrever, como eu faço no romance, diariamente. Eu às vezes fico pensando, aí eu sento, eu coloco 2 frases, aí sempre o computador ligado, aí vai lá de vez em quando, sempre escreve um pedaço, porque dramaturgia é muito mais difícil. Então, assim, para mim, né? É muito mais difícil e no final das contas é o que eu mais escrevo.
Então, assim, é uma metodologia de ter paciência e de seguir um método, né? Exatamente. Essa questão do texto dramático, do texto na dramaturgia, precisa ter essa dinamicidade. Senão fica algo muito estranho. Eu assisti há uns anos atrás, eu escrevi até errado, fui dar uma boa noite a todos, coloquei boa noite a todos. Boa a todos. É, eu assisti há um tempo desse atrás uma peça de uma companhia paulista em que eles pegavam um texto literário e colocavam exatamente com seus pontos e vírgulas em cena. Então, os atores eles interpretavam lendo o texto, lendo o narrador e sendo personagem. Uhum. E Ele, foi a peça tinha mais ou menos 3 horas e meia. Eu não lembro agora. Era alguma coisa com Molière. Faz um bom tempo, um bom tempo. Mas foi fantástico porque o talento desses atores fez com que esse texto literário se transformasse num texto dramático e uma linguagem muito interessante. Mas isso aí é algo que não é próprio. A gente sabe, né? é, Como você acabou de dizer agora, tem essas é literatura. entonações, Eu assisti, exatamente, esses climas que têm que ser criados. eu assisti uma peça da Fernanda Torres, que era A Casa dos Budas Ditosos, que era simplesmente o livro do João Baldo, ela lendo o livro todo. É uma peça de teatro, é teatro, você está ali assistindo teatro, mas é óbvio que aquilo ali não é uma dramaturgia, né? Ela está utilizando aquilo como dramaturgia, mas não foi escrito como dramaturgia, né? Não tem aquela estrutura que a gente entende como estrutura da dramaturgia. Mas se Sim, está no palco, se está no palco é teatro, né? Se você foi assistir é teatro. Mas às vezes eu tenho algumas implicâncias com isso, porque eu acho que as pessoas recaem em lugares fáceis. Entendeu? Assim, não é o lugar da literatura, não necessariamente é. Você tem que transpor, você tem que adaptar, você tem que transformar. Eu vi uma versão que até está disponível na internet, a adaptação sim. do Aqueles Dois, do Caio Fernando Abreu, que a companhia Luna Luneira de Minas fez uma adaptação belíssima de um texto literário. Agora, quando você está vendo, você vê que é dramaturgia baseado na Ah, literatura. Então, assim, precisa dar esse passo. E às vezes eu percebo que por não saber, por não dominar, as pessoas acabam levando o texto exatamente como ele está no livro para o palco. Pode mas, funcionar, é, pode, óbvio, mas não é um texto dramatúrgico, né? Ele está sendo usado como. mas só para falar, a proposta da, do diretor foi muito bem aceita, tanto pela plateia, tanto que o espetáculo rodou o país. Eles conseguiram fazer desse texto literário um texto dramático Uhum. com, com cara de teatro. Ficou muito bom, muito bom. Você ria, a história era muito engraçada, que era uma comédia. Uhum. Mas quais são as tuas inspirações literárias? Quem te inspirou e quem te inspira até hoje? Depende, eu sou bem separado entre teatro e literatura. Então, Sim. eu sou uma pessoa, na literatura, muito do popular. E do popular que eu digo é indústria cultural mesmo. Eu sou muito fã de livro de banca, eu sou muito fã de Sidney Sheldon, Jô Soares, essa galera que eu gosto de pensar o que faz as pessoas se divertirem com isso. Eu sou fã do melodrama, então eu acho que uma das coisas que mais me influencia nos dois lados, inclusive no teatro também, é o melodrama. O melodrama é mais cinematográfico do que teatral, Sim. mas o melodrama, a indústria cultural. Então, assim, mais do que uma pessoa em especial, eu me inspiro muito por um jeito como eu falei, assim, eu lancei por um bom tempo a revista Pulp, né, que é esse popular. Mas se você for ver, a revista Pulp ela é escrita pelo Arthur C. Clarke, a Agatha Christie escrevia, o, sei lá, milhões de grandes escritores escreviam em literatura pulp, mas tem um jeitinho, sabe, que Aham. continua sendo grande, mas é acessível, então eu gosto
dessa brincadeira com a indústria cultural, com o popular. Então eu acho que o que mais me inspira realmente é esse tipo de literatura. Eu tenho, se eu for te mostrar aqui, eu tenho uma coleção gigantesca de livros da Barbara Cartland. Gigante, eu tenho 200 livros da Barbara Cartland aqui, porque eu adoro esse Nossa. tipo de linguagem. No teatro, eu gosto Ah, muito, eu sou muito inspirado por... Como é que eu posso explicar? Mas... sabe aqueles filmes que eu chamo de walk and talk, que as pessoas estão andando e estão simplesmente conversando, como Antes do Amanhecer, Um Homem e uma Mulher. Eu gosto disso no teatro, eu gosto de conversas triviais e no meio de tudo isso você está falando de uma grande coisa. Então eu gosto desse papo jogado fora, que supostamente está sendo jogado fora, mas a gente está falando de coisas muito sérias. Então eu gosto, sim. isso me influencia muito. De escritores, eu sou muito fã da Lígia Fagundes Telles. Eu sempre tenho um pé um pouco no terror. E a Lígia, de vez em quando, ela flertava com o horror, Aham. com o Edgar Allan Poe. Amo o Edgar Allan Poe, gosto muito do Stephen King, leio demais do Stephen King, Agatha Christie, a Clarice Lispector, demais, assim, me inspira muito. E livros de detetive, eu adoro livros de detetive. Do Tony Bellotto, me divirto demais com o detetive que ele criou. Aqueles livros do Raymond Chandler, Dashiell Hammett, Falcão Maltês, A Dama no Lago. Eu adoro esse tipo de literatura. Eu sou bem popular, eu gosto de emoções simples, sabe? Eu gosto disso. Tanto que o meu último livro eu vendi como um livro de banca, né? Eu digo assim, é o primeiro livro de banca gay. Porque eu quis fazer um livro de banca com uma temática LGBT. Né? Então, assim, eu gosto de Pássaros Feridos, eu gosto de O Poderoso Chefão, sabe? Eu gosto desse tipo de literatura popular, que a galera chamava antigamente de literatura de avião. Né? Eu gosto dessa literatura de aeroporto. Eu acho que isso é o que mais me inspira mesmo. Mas, assim, gosto de muitos grandes escritores e tal, não leio só isso, né? Mas como inspiração, a inspiração vem mesmo do pop, do, do, do popular mesmo. No teatro, eu gosto muito de um escritor brasileiro que faleceu há algum tempo, se chama Naum Alves de Souza, que infelizmente no Brasil a gente lê tão pouco dramaturgia. O Naum Alves de Souza tem uma obra literária que foi, inclusive, há 1 ou 2 anos, foi lançado completa no Kindle, de graça pelo Kindle Unlimited. Ele fez A Aurora da Minha Vida, no Natal a gente veio te buscar, Um Beijo, um Abraço, Aperto de Mão. Enfim, peças belíssimas de família, de cotidiano. Eu gosto muito desse universo da família, né? Hoje em dia a gente fala de família, até quando eu digo assim, eu gosto de escrever sobre família, né? Eu já fico até com medo de dizer assim, que eu gosto de escrever sobre família, porque, enfim, no mundo que a gente está vivendo hoje, né, parece que família... Mas assim, eu gosto dessas intrigas familiares, eu gosto do Nelson Rodrigues, amo o Nelson Rodrigues, amo o Tennessee Williams, sabe? Então eu gosto do privado, eu gosto do privado, eu gosto do buraco da fechadura, sabe? Eu gosto daquela... A peça, inclusive a gente está em cartaz com uma peça agora, e a menina, um dia a menina me comentou, ontem, uma menina mandou, ela disse assim, nossa, mas no final tu revelas um segredo muito forte do personagem que eu fiquei impactada, não consegui digerir direito aquilo. E eu disse assim, mas é exatamente isso. A peça, ela conta a história de um homem de 45 anos que durante a pandemia ele entra num site de sexo ao vivo e ele acaba desenvolvendo uma relação com um camboy. E ele se apaixona e conta toda a história. E o que eu quero falar na peça, que é o que basicamente transita por toda a minha obra, é quando você olha para um camboy, quando você olha para um garoto de programa, quando você olha para uma prostituta, você já tem um estereótipo de drogas, de bebida, de Sim. uma série de coisas. E você não percebe que essas pessoas elas têm contas para pagar, elas têm boletos, elas têm família, elas têm filho para sustentar, uma série de coisas. Então, a peça que é De Perto é Sempre Amor, é assim, vem ver essa pessoa de perto, vem ver pelo buraco da fechadura que ela tem um pouco a mais do que isso. E, por outro lado, quando você vê o personagem do Jorge, que é o homem de 45 anos, sofrido, de classe média, branco, que você olha ali, você já imagina que ele é um comercial de margarina.
E se você olhar um pouquinho mais de perto, você vai ver que ele tem um esqueleto no armário, como todo mundo. Ele tem uma grande tragédia escondida, que, como no final acontece, você descobre que o Jorge é muito mais terrível do que o Camboy. No final das contas, ele tem uma história muito pior do que aquele cara que está se exibindo na câmera. Então eu acho que por isso eu gosto do Nelson Rodrigues, do Tennessee Williams, que é esse recorte de vamos olhar pelo buraco da fechadura e ver as pessoas de perto, né? Nesse processo de estar olhando pelo buraco da fechadura, você trouxe essa temática do LGBTQIA+, e como um primeiro romance de banca, como você diz. Como é que está sendo a aceitação do público? Ela está sendo restrita ao teu estado, ou ela está Não. conseguindo ser lida em outros lugares? Olha, eu fiquei muito chocado, porque o romance de banca, ele é uma coisa que marcou a minha adolescência e não se tem mais. Você não tem mais livro de banca. Você vai na banca, não tem mais. A Arlequim está até É, lançando hoje em dia, mas pelo Kindle e tal. Então, assim, quando foi no final do ano passado, eu contratei uma coach de... Porque, assim, a minha vida literária era muito perdida, como eu já te falei. Eu escrevia sobre tudo. E aí eu contratei uma pessoa que sim. disse assim, cara, eu quero descobrir o que eu quero escrever, o que é essa minha voz mesmo. E a gente foi esmiuçando, 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 e chegamos a uma coisa que era difícil para mim aceitar que o que eu queria escrever era isso. Porque eu tenho um bando de prêmio no teatro, sabe, de peças cabeça, de peças não sei o quê, aí tu chega na literatura e diz assim, eu quero escrever um livro de banca. Sabe, tem uma coisa assim, você também, você quer escrever grande literatura, mas você não estava me fazendo feliz. Então, assim, foi uma grande... A primeira grande barreira foi eu aceitar que eu queria Sim. fazer um grande romance no formato E o Vento Levou, Pássaros Feridos, Bárbara Cartland, só que gay. Era isso que eu queria fazer. Então foi a primeira grande barreira. E eu achei que eu não ia ter público. Né? Eu disse assim, bom, eu não vou ter público porque eu leio muito literatura LGBT hoje em dia e eu vejo muito jovens adultos, sempre é uma coisa de descobrimento, sempre são pessoas muito novas. E eu não queria, quando eu leio Pássaros Feridos, ou, sei lá, E o Vento Levou, são pessoas maduras, assim, não é aquele romance juvenil. E eu disse assim, bom, eu não vou ter esse público. E aí escrevi, mas eu escrevi, um dia desse eu vi uma entrevista da Anne Rice, que ela diz assim, eu escrevo o que eu gostaria de ler. E eu disse assim, então eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever o que eu gostaria de ler. Escrevi. Um romance que ele é diferente, ele tem uma linguagem que não é uma linguagem... tem umas palavras mais rebuscadas, sabe? Aquela coisa meio, Sim, sim. meio rocambolesca e tal, uma coisa até meio novela mexicana e tal. E escrevi Ah, aquilo, e eu vou te dizer, eu fiquei tão feliz escrevendo, eu fiquei tão feliz, assim, eu sempre quis escrever uma história com cavalos, com pôr do sol e tal. E escrevi, e aí eu pensei, na hora que eu terminei de escrever, foi a única vez na minha vida que na hora que eu terminei, me deu vontade de escrever outro. Na hora, assim, eu ah, terminei, eu disse assim, gente, eu quero escrever outro. Porque sempre tinha aquela ressaca. Aí eu digo, eu acho que eu estou no caminho certo. Escrevi, publiquei na Amazon, e eu tive uma resposta chocante, assim, de pessoas lendo o livro. E é o livro que eu mais tenho avaliações na Amazon. Eu descobri que muitas mulheres estão lendo o livro. Tem algumas... Eu imagino, a minha ideia é escrever 10 romances de banca, que eu ainda sim, estou construindo esse público, óbvio, porque é o primeiro. Mas eu já sim, percebo sim. que tem gente esperando o próximo. Várias pessoas. Sabe? Uma Eu vendo. continua. Não, na verdade são 10. Eu quero ir para todos esses universos dos livros de banca, né? Os Sim, sim. gêmeos, sabe? A coisa do gêmeo bom, gêmeo ruim, sabe? Aquela coisa da troca de Uhum. identidade, ou, sei lá, aquela trama policial que no final a pessoa se apaixona pelo... Toda essa coisa clichêzona. E se você for perceber, nós que somos gays nunca lemos isso. A gente nunca leu o clichê. Então, ao mesmo tempo que o meu livro é clichê, ele deixa de ser clichê porque ele é gay.
Então, assim, você não leu aquela história porque você nunca, sempre te foi negado aquilo, por mais popular, por mais simples, por mais tolo que seja, foi te negado a vida inteira viver uma história de amor numa fazenda com um beijo só pôr do sol. Ponto. Né? Então, assim, eu percebi que muita gente sentia falta disso. Aí, um dia desse, a primeira vez que eu fui pro teatro, depois dessa pandemia, eu fui assistir uma estreia de um amigo nosso. Aí eu tava no teatro, aí uma pessoa veio falar comigo e disse: você é o Saulo, né? Eu imaginei que era um ator, era alguém do teatro que tinha visto alguma Sim. coisa minha. Aí eu disse assim: ah, tá, sou o Saulo. Aí ele virou pra mim e disse assim: eu queria te agradecer pelo Terra de Paixões, porque eu passei a minha vida inteira lendo esses livros pra minha mãe, e eu já era uma pessoa de idade, assim, tipo um Saulo, assim, 45, assim, sei lá. E eu chorei lendo o teu livro de realização de sonho. Então, assim, eu comecei a perceber que muita gente não tá nesse nicho dos jovens se descobrindo gay. Não, já são pessoas que estão aí lutando, querendo, já namoraram várias vezes, sabe? Querem uma história também. E aí eu acabei definindo meio como um avatar de leitor meu. Na verdade, meus leitores, pelo que eu percebi, são pessoas de 30 anos a 45 anos. Desse livro, né? Sim, E, sim. olha, eu até postei hoje. Eu lancei há mais de um mês. O livro, ele ainda está entre os mais vendidos da Amazon. Os livros impressos, eu vendi demais, demais, demais. Eu acho, e assim, teve um livro que eu lancei em 2008, 2006 por aí, por uma grande editora, que eu tive muita resposta de público. Desde Sim. esse livro eu nunca tinha tido como eu tive com esse. E esse é um livro independente. Então, assim, cara, hoje eu recebi duas pessoas que leram o livro e me disseram assim que, me emocionei no final e tal. Então, e percebo também muita mulher lendo. Porque o livro, ele, como eu me inspirei sobretudo na Barbara Cartland, nesse primeiro livro, ele não tem sexo. É um romance bem segurar na mão, beijinho e tal, porque eu estava Ah, escolhendo, eu escolhi alguém, né? E a Bárbara Cartland nunca tinha. A pessoa, no final, na última cena, ela casava e dava a entender que ela ia transar, mas não aparecia. E aí eu até escrevo no começo do livro que ela é inspirada na Bárbara Cartland, nesse formato todo. E eu vi que tem gente muito romântica, que não tá a fim de ler o hot, sabe? E uhum. tem muito essa coisa literária. E viu lá uma coisa romântica, sabe? Assim, o que eu gostei muito de ver mulheres lendo esse livro é porque o que eu percebo, isso não apenas na literatura, no teatro também, é que nós gays, nós passamos muito, a gente aprendeu a abstrair. Por exemplo, se eu assisto Uma Linda Mulher, eu, Saulo, consigo imaginar eu e meu namorado ali. Se eu assisto Tarde Demais para Esquecer, eu consigo imaginar eu e o meu namorado. Mas as pessoas hétero, elas não têm esse costume de precisar abstrair. Então, assim, quando ela vê assim, uma história gay, ela para na primeira página. Ela não consegue avançar um pouquinho e perceber que não é sobre amor. Então, assim, quando Sim. você assiste Tarde Demais para Esquecer, você vê um homem e uma mulher, mas quando você vai tirando das camadas, você sabe que no final a palavra que fica é amor, é saudade, é ausência, é perda. Os heterossexuais, eles não conseguem, porque não foram treinados ao longo da vida como eu sou treinado há 43 anos, a assistir sempre coisas heterossexuais e precisar aprender a me ver ali, senão eu nunca me emociono. Então eles sempre param são dois homens se pegando, são duas mulheres se pegando. E o que eu percebi no Terra de Paixões é que eu vi várias mulheres conseguindo dar esse passo, conseguindo ir além do sexo gay. Você está vendo ali saudade, você está vendo ali amor, você está vendo ali descoberta. Então eu acho que isso é o grande lance que a gente precisa romper. Então, assim, uma das coisas que eu tento fazer também é tentar tirar o romance gay da descoberta, do preconceito, porque talvez isso comunique muito com a galera LGBT, mas não necessariamente com as outras pessoas. É por isso que eu quero fazer o livro de banca.
Eu quero fazer o livro de banca Sim, da vítima que se apaixona pelo policial enquanto está sendo perseguido por um psicopata. E por acaso ele é gay. Então, assim, isso daí, não vou passar por aqueles momentos de, não necessariamente, embora possa, de preconceito, de, estou me descobrindo gay, e talvez, porque é apenas um pensamento, talvez eu esteja aproximando de uma galera que é heterossexual, que talvez consiga ler aquilo e dar esse passo, sabe? Eu sempre penso muito nisso. Eu queria muito que as pessoas conseguissem dar esse passo além. Embora eu perceba que é importante você ver dois homens fazendo amor. Você vê duas mulheres fazendo amor, dois homens se beijando. Eu não estou tirando isso. Não estou tornando assexual. Mas é importante você dar também esse passo a mais. Né? E ler a história. Não é só uma história de dois homens se pegando. É dois homens se pegando, onde um aconteceu isso, o outro aconteceu aquilo. Então, assim, tem toda uma trama que às vezes as pessoas sim, ficam sim. tão chocadas com um homem com um homem que você não consegue dar o passo e acompanhar a história. Então você percebe também que essa forma de atuar, de fazer com que o romance ele não recaia sempre em cenas hot, cenas picantes, isso vai fazer com que a literatura ela consiga encontrar um caminho mais fácil para as pessoas entenderem. É uma forma de ativismo? Eu não digo do hot. Para mim, a questão não é o sexo em si. Eu acho que existem alguns temas que talvez sejam mais fáceis de terem empatia por quem é LGBT do que por quem não é, porque as pessoas nunca viveram, não sabem nem que acontece aquilo. Então, assim, eu Sim, passo por coisa como LGBT, eu passei por coisa como LGBT, que quando eu conto pro meu irmão que é heterossexual, ele diz assim, gente, eu nunca imaginei que você passava por isso. Então, é difícil até da pessoa entrar no jogo. Eu acho que a grande sacada é você pegar isso, gente, isso que eu estou falando, uma grande sacada para mim. Não estou dizendo que as pessoas que sim, estão fazendo isso, não é isso. Para mim, a minha liga, a minha vontade é eu sim, pegar sim. uma história com um plot universal, sabe? Assim, isso daqui aconteceria com todo mundo, com qualquer pessoa, Sim, sim, sim. branco, preto, anão, sei lá, qualquer pessoa aconteceria aquilo. Ok. E no meio daquilo, quando eu capturo essa pessoa por esse trama aqui, eu faço ela perceber o que eu passei como LGBT, que só eu passei, então aquele personagem está passando por. Aí a pessoa vai dizer, meu Deus, eu nunca imaginei que é isso, mas ela está presa por um plot universal. Então, assim, eu sempre falo isso quando eu estou dando aula. É muito importante quando você tem quando você vai escrever, que o seu personagem ele tenha um desejo e a força opositora seja forte bastante de uma coisa universal. A tua Sim, história ela precisa ser sobre amor, ela precisa ser sobre ódio, ela precisa ser sobre vingança, que são coisas extremamente universais. Depois que você faz isso, minha peça, o meu livro é sobre vingança. Beleza, isso é universal. Aí depois que eu defini esse universal, eu posso colocar LGBT, eu posso fazer uma história com negros, porque às vezes, quando a pessoa está lendo uma história, mas não, eu não me dei. Quantas vezes a gente viu durante a vida as pessoas assim, porque eu não gosto de ver a série Todo Mundo Odeia Chris porque só tem negros, eu não me identifico. Mas quantos negros passaram a vida inteira assistindo novelas da Globo que só tinham brancos e se identificavam? Então, assim, quando você tem uma história que ela é, quando você tem um plot, um coração da história que é universal, aí você pode botar todas as dores sim, sim. do LGBT, do gay, do negro, das minorias como um todo, das mulheres, mas a pessoa está aprisionada por uma coisa que ela entende, que ela compartilha. Eu acho que a grande sacada é você lançar essa coisa que todo mundo compartilha e depois você ir individualizando. Então, assim, olha, eu passo por isso exatamente como você passa. Nisso a gente está junto. Mas também tem isso que você não imaginava que eu passava, mas eu passo. Então, assim, eu acho que é importante isso, você ter
esse núcleo, sabe? Você ter esse centro universal. Eu sempre falo, quando eu estou dando aula, que você precisa universalizar o regional. Então, assim, você precisa pegar uma dor que é minha de LGBT, mas eu preciso fazer com que ela seja compreendida por qualquer pessoa. Então, assim, quando eu pego, por exemplo, uma história de indianos, com história de Caminho das Índias, você pega as Sim. castas indianas, aquela coisa toda, aquilo você não entende aquilo. Casta indiana, aquilo não faz parte da minha vida. Mas se a história for sobre amor, amor você entende. Vingança você entende. Então, assim, quando você lança é sobre amor, aí você pode lançar castas indianas, você pode usar mulheres, tráfico de mulheres, você pode usar o que for. Mas uma coisa precisa ser universal. O coração do livro precisa ser universal. Então é o que eu tento fazer na história do livro de banca. Sabe? Eu preciso que Sim. seja universal, e dentro desse universal eu pinto com todas as cores do LGBT. A religião, ela ainda é um dos entraves muito fortes para que as pessoas comecem a entender que existe. Estamos falando de pessoas, que às vezes a gente coloca rótulos e esses rótulos mais afastam do que fazem compreender. Como Uhum. é que você coloca as questões religiosas dentro da sua obra? Olha, porque assim, a gente fala religião e acaba caindo no cristianismo, né? Porque assim, o grande entrave nosso acaba recaindo nas pessoas evangélicas. Eu tento não surtar muito, sabe? Então eu acho que existe o rótulo do LGBT, mas existe também o rótulo do evangélico. Então, assim, se vocês têm uma pessoa que é evangélica radical, não adianta o que você quer fazer, não adianta, não vai chegar nessa pessoa, ela vai ficar. Então, assim, eu não dou muito ponta de faca, eu não gasto energia com coisa que não vai dar certo. Com coisa que eu sei que não tem como, porque eu conheço pessoas assim. Mas eu sei que Uhum. existem pessoas que são evangélicas mais abertas, ou católicos mais abertos. Eu acho que o que falta para as pessoas, mais do que é a religião que impede, elas se permitirem conhecer, elas se permitirem entender. Eu acho que as pessoas elas não conhecem, elas não dão esse passo à frente. Esse, como eu falo na peça, de perto é sempre amor, sabe? Você olhar de perto, tirar a máscara dessa pessoa, sabe? Assim, eu tirei a máscara de gay dessa pessoa, entendo que ela é gay, ok. Mas ela é uma série de outras coisas maravilhosas. Então, assim, quando um dia desse eu tive uma discussão com uma pessoa que disse assim, porque eu sou contra gays terem filhos. E essa pessoa que falou isso para mim é um pastor, e a mãe dele estava hospedada na minha casa e sempre ficava hospedada na minha casa. Sim, Aí eu disse sim. assim, é muito engraçado, porque assim, eu não posso adotar um filho, mas eu posso cuidar de uma mãe idosa, de um pastor que casou e deixou ela só. Então, assim, eu cuido dos meus pais, eu tenho amor no meu coração. Então, assim, eu acho que falta dessas pessoas dar esse passo, sabe? De olhar e mesmo que você não goste, mesmo que você ache nojo ou isso, aquilo, é gente, sabe? Tem bondade ali dentro. Você não pode pegar todas as bondades, todas as coisas legais que eu fiz na vida e parar e dizer assim, eu te carimbei, De você é gay. reduzir. Isso é tão antigo, isso é tão antiquado, isso é tão tosco, tacanho, sabe? A mesma coisa, eu também não posso olhar para um evangélico e botar um carimbo de evangélico na pessoa Sim. e não permitir todo o resto, porque essa pessoa também faz coisas legais. Então, assim, eu acho que eu preciso dar espaço, a pessoa também precisa dar um passo. Eu acho que se a gente se permitir, olha, você não sabe quantas vezes. Eu sempre fui assumido no meu trabalho, né? Eu trabalho no Tribunal de Justiça. Quantas pessoas chegam para mim e dizem assim, eu não imaginava que gay era assim. Ao mesmo tempo que eu fico chocado de ouvir isso, eu percebo que essa pessoa nunca teve a oportunidade de conversar com uma pessoa que disse, é assim, é assado, sabe? Eu vivo assim, eu vivo assado, eu faço isso. Eu não tô construindo bomba, eu não tô matando ninguém, eu não tô roubando, eu não tô nada. Eu tô fazendo a mesma coisa que você tá fazendo. Então, assim, eu acho que às vezes, se a gente. Eu sempre acho que falta tolerância de todos os lados, sabe? Falta a gente ter paciência de todos os lados, falta a gente conversar de todos os lados, embora
existam pessoas ignorantes que você não tem como conversar. Então, assim, tá, ok, querido, vá pra lá, fique lá na sua, beleza. Mas eu acho que a gente precisa ser tolerante, a gente precisa ouvir, sabe? A gente precisa ver que as pessoas elas tiveram vidas muito diferentes das nossas, elas tiveram oportunidades diferentes. Então, assim, pro bem e pro mal, sabe? Então, às vezes a pessoa está agindo de uma forma extremamente negativa porque ninguém chegou para ela e disse assim: ó, querido, eu sou assim, tá vendo? Não tem nada, sabe? Porque talvez Sim. ela não tenha tido, ela não teve a educação que eu tive, sabe? Ela não teve a educação que eu tive. Eu acho que eu sou uma pessoa de muitos privilégios. Eu fui uma pessoa de muitos privilégios. E por muito tempo eu fiquei pensando, pô, eu sou um privilegiado. E assim, eu aceito esses privilégios e penso, o que eu posso fazer com eles? Eu acho que o mais importante é descobrir o que você pode fazer. Então, assim, eu sou muito privilegiado frente a uma série de pessoas que estão na miséria profunda, que encontram na igreja evangélica um alívio. Então, assim, é muito fácil para mim, que tenho uma casa lindíssima, que sou extremamente amado pelos meus pais, pelos meus irmãos, que tem um apoio em tudo, que tem um concurso público, ver uma pessoa que não tem nada, nada, absolutamente nada, e encontra na igreja evangélica, porque eles encontram, com toda loucura lá, um alívio. Então ela encontra lá um alívio. Então, assim, é muito ruim também da minha parte meter um dedo na cara dessa pessoa e, sabe? Então, assim, eu acho que precisa ter esse cuidado com as pessoas, qualquer, seja ela acima ou abaixo, do lado de você, do que quer que seja, sabe? Então, assim, a compreensão que eu quero que as pessoas tenham comigo, eu tenho com essas pessoas, sabe? Então, assim, as pessoas às vezes chegam para mim, assim, um evangélico e tal, e dizem assim, ah, eu tenho pena de você, como eu já ouvi isso. Eu tenho pena de você. No fundo, talvez eu até tenha pena dele também, sabe? O que foi que fez essa pessoa chegar até lá, sabe? A mesma coisa que eu penso, trocando os bonequinhos, ele tá pensando sobre mim. Então, não sei se deu para entender, mas é mais ou menos Sim, por aí sim, que eu sim. penso nessa história da religião. E assim, quando a gente fala de religião, a gente precisa entender também, não são todas as religiões, né? A gente está falando muito do Sim, sim. cristianismo, dos evangélicos, que são quem mais batem de frente com a gente, né? Talvez nem os católicos tanto, ainda mais com esse papo agora. Mas é a galera evangélica que bate de frente com a gente bate de frente com eles. Se eles quiserem conversar, a gente conversa. E vamos que vamos caminhando aos poucos, né? Você acredita que essa falta de política pública e essa falta de uma representatividade séria, porque se vê muitos aproveitadores em todas as áreas. Levantam bandeiras, mas na verdade essas pessoas só querem se eleger e não trabalham em prol do que ela disse durante a campanha. Como é que você vê esse processo de política pública, movimento LGBTQIA+, e os partidos políticos? E essa questão dessa perseguição à literatura, que a gente viu que houve um processo, opa, deu uma travada, Saulo. Estamos aguardando o Saulo retornar. Estamos conversando sobre ativismo e literatura LGBTQIA+, com Saulo Cisnando. Ele caiu, vamos ver agora se ele está já disponível. A gente está aguardando o Saulo retornar. Vamos ver agora. Foi. Caí, uma pessoa me ligou aqui, aí eu fui. Tá me ouvindo? Sim, sim, sim. Uma pessoa me ligou, aí eu É, acabou caindo a ligação. Olha, eu acho, a gente, eu lembro das sim, políticas públicas. Eu acho que tem muita gente fazendo coisa legal também, né? Tem sim. muita gente levantando bandeira e tal, como acontece em todo que é lugar, mas eu vejo muita gente legal fazendo coisas sim. E eu acho que a questão da representatividade, como é que eu posso dizer? Às vezes você apenas ter a pessoa, mesmo que ela não esteja lutando por você, às vezes até ter já é importante.
Então, Sim. um dia desse eu estava conversando sobre o Tami. Ah, porque o Tami, ele tem, assim, às vezes alguns posicionamentos que são meio contrários à luta. Aham. Mas ele tá lá, sabe? Ele está lá. É importante saber que ele foi um vereador bem votado de São Paulo e é um homem trans. É importante isso também. Um dia desse eu entrei até numa grande porrada no meu Facebook, porque eu postei sobre o governador do Rio Grande do Sul. Então, assim, óbvio que ele fez aquilo tudo pensando e, quero me eleger, quero isso, quero aquilo, quero não sei o quê. Mas eu sei que é difícil você dizer que é gay. Não importa por quê, é difícil você dizer que é gay. Então, assim, ele pode ter tudo ruim, os motivos todos serem ruins, mas em alguma casa teve um pai que viu que o governador do Rio Grande do Sul é gay. Eu me lembro bem, o meu pai, no começo da minha descoberta toda, eu tinha grandes problemas com ele. E eu me lembro muito bem do meu pai, um belo dia eu cheguei, isso a gente já super resolvido, e ele chegou assim, meu filho, você nem sabe, o primeiro-ministro, não sei de onde, foi para uma reunião da ONU e levou o marido. E assim, tinha uma felicidade na voz dele, que assim, eu não sei quem era esse primeiro-ministro, eu não sei de que lado ele era, mas ele tá lá, é importante isoladamente para o meu pai, para mim, para minha relação com Sim. essa pessoa. Então, assim, mesmo que seria maravilhoso se o governador do Rio Grande do Sul tivesse alinhado com o que a gente está lutando, não tivesse alinhado com o Bolsonaro, que faz tudo que faz com os LGBTs. Ok, seria maravilhoso, seria o certo. Mas ainda é legal ele dizer que ele é gay. Para mim, é legal. Porque eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil, eu sei que dói, eu sei que sim, individualmente, ele escuta piadinhas todo dia, sabe? Ah, mas é fácil ele aturar. Não é. Não é fácil ele aturar por ser um homem branco. Não é fácil. Não é fácil para ninguém. É mais fácil do que para um homem negro pobre, óbvio. Mas também não é fácil para ele. Não é fácil porque eu sou um menino, que eu era um menino branco, um menino rico, mas todos os dias, quando eu chegava no colégio, eu ia na capela do colégio pedir a Deus para não sofrer bullying, pedir a Deus para não apanhar. E quando eu falo isso para as pessoas não faziam isso. Se você é um garoto, uma pessoa que foi uma criança hétero, você não fez isso. Porque você nem imagina que eu fazia isso. Que todo dia eu entrava rezando, pedindo, porque é difícil. É difícil você dizer na sociedade que a gente está. Então, assim, seria maravilhoso ter essa política pública, ter pessoas, embora tenha alguns, mas eu acho que só ter lá também já tem alguns pontos. Já é importante ter algumas pessoas lá. Mesmo que seja o Tami, mesmo que seja o governador do Rio Grande do Sul, é importante você ter LGBTs, para as pessoas verem que a gente pode estar em qualquer lugar. A gente não está apenas marginalizado, a gente não é apenas Sim. assassinado, então a gente pode estar em qualquer lugar. A gente tem esse direito como todo mundo tem, então eu acho muito legal isso. Caríssimo, a gente está chegando no finalzinho do nosso bate-papo. Desde já, Tão muitíssimo rápido, obrigado. adorei! Eu que A agradeço. gente, a gente pode marcar um segundo momento e bater e conversar ainda mais, um pouco mais. Eu Que eu creio adoraria, que foi ótimo. tem bastante assunto, né, para a gente conversar. Com Mas para a gente certeza. coroar esse nosso momento de hoje, você gostaria de deixar alguma indicação de perfis e de sites e também uma mensagem para a gente pensar ainda mais, além do que foi conversado agora? Olha, eu queria primeiro fazer o meu jabá básico. A nossa peça está em cartaz, né? Você chama De Perto é Sempre Amor. E é sobre isso, é sobre você olhar, se permitir dar esse passo e olhar de perto as pessoas. É uma peça virtual, ela foi toda ensaiada virtualmente, ela acontece, só vai ter umas duas apresentações, quarta e quinta-feira. Você entra no site Simpla,
www.simpla.com.br. De perto é sempre amor. A peça é R$ 10 e eu garanto que a peça é linda, né? Então, assim, eu acho que essa peça era o que eu mais queria indicar, porque ela toca em todos esses assuntos que a gente já tocou. E, além de tudo, ela Ah, fala certo. ela fala de pandemia, ela fala de isolamento, e ela fala sobre amor. Sabe essa coisa de, cara, tira essa máscara de ele é gay e vê que ele é uma pessoa, ele é amor. Ele é amor, ele é ódio, ele é vingança, ele é como eu sou a mesma coisa. A única diferença é Sim, que eu sim. durmo com um homem e não com uma mulher. Só isso. Mas o resto todo é igual. Então, eu queria muito deixar isso, indicar para as pessoas, o De Perto é Sempre Amor, que eu amo demais, estou muito feliz com o resultado dessa peça. Dizer que o meu livro está à venda na Amazon, o livro físico está só R$ 5 e o e-book R$ 1,90. O nome do livro é Terra de Paixões, é uma história de cowboys gays, felizes, com muito pôr do sol, beijo na relva, cavalos, essas coisas todas, porque nós gays também merecemos uma história de amor. E é isso. Queria só que vocês. O que eu acho que eu queria mais deixar sempre, eternamente, para as pessoas é: entendam que nós também merecemos histórias de amor. Então, assim, também é um direito nosso estar em qualquer lugar, viver qualquer história. Eu acho que isso é o mais importante hoje. Tá bom? Ok, caríssimo. A Magda aqui tá dizendo, primo, te amo, mandando aquele recadão do coração. Beijo, Magda. A Magda ainda não leu meu livro. Vai ler meu livro, Magda. E beijo, amor, te amo. Beijo, quero te visitar em breve. Beijocas. Então tá bom, Então tá queridão. certo, Foi caríssimo. Muitíssimo maravilhoso. obrigado. Tenha uma Eu que boa noite, agradeço. bom descanso. Você também. Você também. E a gente se Beijocas. encontra numa próxima. E fala ainda mais, faltou muito assunto para a gente tecer. É, que eu falo muito. Tá bom, querido. Não, não, Beijos. não. Foi ótimo. Foi ótimo. Outro. Cheiro grande no coração. Até breve. Boa Pra você noite. também. Tchau, tchau. A gente acabou de conversar com o Saulo Cisnando sobre ativismo e literatura LGBTQIA+. E eu vou deixar para vocês pensarem também uma frase do Fernando Giffer, que ele disse o seguinte: a homofobia é, indiscutivelmente, o ódio disfarçado de mandamento religioso. Então, que a gente possa pensar bastante se vai colocar Deus, que é amor, como um grande juiz julgando as pessoas. Ou seremos nós que estamos fazendo isso por não conseguirmos entendê-las? Enfim, obrigado por estar conosco até agora. Tenha uma boa noite e a gente se encontra no próximo Conversa Atrevida. Até breve.